passagem bem conhecida e é a passagem que é tema, né? Mateus 18, verso 20. A palavra do nosso Deus diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Vou repetir. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em que igreja? Em meu nome. Em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Queria que você encurvasse sua cabeça e viemos a orar um minutinho. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Nós te agradecemos por estar aqui, Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que temos vivido como família, como Poema, como igreja. Pai, eu vim aqui, tenho certeza que não é coincidência, mas é algo do céu. Pai, que eu possa transmitir o que está queimando no meu coração. Jesus, que seja algo especial, eu tenho certeza que o Senhor há de falar com essa igreja. Paizinho, que desapareça o homem para que o Senhor entre em cena. Que eu seja um mero instrumento em tuas mãos para os teus filhos. Porque eu preciso ouvir, a tua igreja precisa ouvir. Estamos aqui somente com um propósito, ouvir a tua voz. Então, faça-se presente em nome de Jesus. Amém? Pois onde estiverem, como meu amigo Gabriel entrou no grego, Gabriel, eu tive a curiosidade de entender esse versículo. É um versículo curto, mas é um versículo que ele fala muito ao nosso coração. A palavra onde significa no grego traduzido rou, que quer dizer em qualquer lugar, não estar limitado a um templo. E Jesus, nesse momento, com um versículo só, ele está o quê? Ele está rompendo uma cultura judaica vivida naquela época. Porque naquela época só era possível conectar-se com Deus, falar com Deus, se você estivesse dentro do tabernáculo. Não havia uma outra opção para conectar com Deus, a não ser se estivesse dentro do tabernáculo. E Jesus chega e fala assim, ó, onde estiver. E a palavra onde no grego quer dizer o quê? Em qualquer lugar. Aí você imagina um judeu ouvindo isso, vindo Jesus, um carpinteiro, falando, ó, agora pode falar com Deus em qualquer lugar. Imagina como estava a cabeça de um judeu ouvindo aquilo, falando, cara, é loucura. Para falar com o pai tinha que estar no tabernáculo, tinha todo um ritual. E agora chega esse cara dizendo que é em qualquer lugar. Então Jesus já fez o que? Ele rompeu ali uma cultura, né? Rompeu algo. E o 2 ou mais é isso, ele veio para romper mesmo. Porque já veio a ideia de célula, tivemos o grupo de crescimento. E o 2 ou mais, ele é isso que foi falado aqui. Ele é algo que é de família, é algo que pode ser feito em qualquer lugar. E gente, de verdade, que cidade maravilhosa essa de Blumenau. Eu estou encantado. Essa é a palavra. Pastor, não insiste não. Não insiste não que eu estou molinho, viu? Pelo amor de Deus. Gente, esse clima aqui, você tá doido. Ó, eu sou do Ceará, estou no Acre há 20 anos. O Acre, a temperatura normal é 33, 34. Normal, assim, normal na sombra. O dia a dia é 37, 38, é muito quente. Eu chego aqui, cara, vários restaurantes maravilhosos. Lá a gente em Rio Branco tem uma dificuldade, né? Amo meu Acre, tá? Quem estiver me ouvindo, amo de paixão, 20 anos aí. Amo o Acre de verdade. Mas lá nós temos algumas carências de locais, de opção. E quem é acreano, quem é da cidade, sabe que lá existe. E cara, aqui tem muita opção para você fazer 2 ou mais. Pelo amor de Deus, tem muita opção. Lá a gente só faz 2 ou mais em casa. Agora lá tem um diferencial, a gente tem uma picanha diferente. Cris, é verdade ou não é? É verdade. Então, só que aqui, gente, cara, é muito legal. E hoje o Cris, eu fiz até questão de anotar, tu vai me corrigir, tá? Ele me levou hoje num local que eu queria muito poder ter um local desse, né? Para levar os amigos, para a gente poder fazer um 2 ou mais. Porque, gente, a ideia do 2 ou mais, sabe o que é? O 2 ou mais, eu percebo que o GC, ele era algo mais voltado para a gente consolidar, fortificar. Mas o 2 ou mais, ele veio agora com uma estrutura, o quê? Com uma estrutura mais evangelística, para a gente tentar ganhar mais almas. Vocês vão de convir que às vezes é difícil trazer um amigo da faculdade para cá. É difícil trazer um colega de trabalho para cá. Mas é fácil levar ele num restaurante, como é que é o nome, pastor? Do restaurante? Norten. Levar um amigo no Norten para comer. Vamos ver aqui. Um chucrute. Eu anotei. Agora esse aqui. Spätzle. Eu não sei se é esse nome. E como?
Spätzle. Ixi, então eu não vou falar nem esse outro aqui. Porque senão vão achar que eu comi um Spitz. Um Spitzel. Gente, mas assim, um barato, sabe? E é mais fácil você chamar um amigo para ir para esses locais e você falar de Jesus para ele. Por incrível que pareça, todas as pessoas que a gente leva para a igreja, que a minha esposa leva para a igreja, pensa numa mulher que todo domingo ela está com um visitante diferente. Mas sabe por quê? Porque ela tem momentos com as pessoas. Ela tem 2 ou mais. E as pessoas começam a nos conhecer melhor. As pessoas começam a ver que a gente não é doido, porque a ideia que tem é o quê? É que crente é tudo doido, que crente é anormal, que depois que o cara se converte fica doido. E eu já vivi isso, tá? Eu já fui crente doido mesmo. Crente de dormir de calça. Crente de não usar uma bermuda. Você acredita num negócio desse? Mas foi um mal necessário para mim. Porque antes de me converter, eu me converti por volta dos 19 aos 20 anos. Mas infelizmente até os 19 anos, Samuel, tu conhece um pouco, eu fiz muita coisa errada. Dos 13 aos 19 eu usei todo tipo de droga que você possa imaginar. Os meus melhores amigos eram negão, boró e palito. E depois que eu me converti, eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Posso ouvir um aleluia por isso? É diferente andar com Jesus. É diferente andar com Jesus. E eu me converti nesse ambiente religioso e foi um mal necessário. Mas eu aprendi muito naquele ambiente religioso. Só que eu entendi algo que é muito fácil a gente ser cristão, sabe, só pelo lado de fora. A gente usar uma gravata, usar um terno, dormir de calça, como eu já dormi várias vezes, é muito fácil fazer isso. E a primeira vez que eu entrei na Poema, a convite do Samuel, que eu vou chegar nessa história ainda, quando eu entrei na igreja, eu vi a igreja toda preta, todo escuro, e eu acostumado com o ambiente, né, tudo claro, aquelas cadeirinhas aqui atrás, os irmãozinhos tudo de gravata, e quando eu entrei tudo na igreja, eu falei, que loucura. Aí eu olhei pro baterista lá, o baterista estava com um chapéu, tocando de chapéu. Eu falei que eu estou me convertendo aos poucos. Eu ainda não fui nenhum culto na Poema de bermuda, mas eu vou. Não fui ainda nenhum culto de boné. Ele me corrige porque eu digo que é chapéu. Mas eu estou me convertendo aos poucos. Só que sabe o que é que me fez amar a Poema? Sabe o que é que tem me feito amar o 2 ou mais? Porque eu tenho encontrado, Cris, pessoas loucas por Jesus. Pessoas que estão num culto aqui que às vezes eu criticava. Eu falava assim, cara, tá doido o cara no culto de bermuda? Tá doido, o cara tá aqui, o cara tá com tatuagem, o cara tá com brinco na orelha, sabe? E eu vi que isso, tá? Não tô fazendo uma apologia pra você se tatuar, não. Mas eu tô dizendo que o evangelho, ele tá muito mais além do que isso. O que me fez amar Poema, sabe o que foi, Cris? É que eu vi um monte de cara muito louco, assim, com uma aparência que não tinha aquele estereótipo de crente. Só que quando eu comecei a conviver com os caras, eu falei, cara, o cara é crente demais. O cara é mais crente do que eu. O cara ora mais do que eu, o cara lê a Bíblia mais do que eu, o cara queima por Jesus mais do que eu. E eu todo de gravata, empacotado, o coração longe de Jesus, mas a aparência de cristão. E na Poema eu comecei a encontrar isso, uma galera louca queimando por Jesus. Hoje eu estava vindo na estrada com a minha esposa e a gente vindo para cá, a gente saiu de Curitiba para cá de carro. Eu falei, meu amor, que loucura. Eu lá do Ceará, quebrado, judiado, sofrido. Gente vindo do Acre, de Curitiba, num carro alugado, vindo para cá. E eu falei, meu amor, olha, a gente é um custo sair do Acre. Para quem não sabe, é uma viagem internacional, literalmente. Pastor Cris sabe. E a gente veio para cá, eu nunca tinha feito isso. Eu fiz tudo isso para queimar por Jesus, cara. Para buscar algo de Deus, sabe? E ontem eu fui muito ministrado, né? Mais uma vez pelo pastor Xandão, né? Quando ele fez lá um momento de dízimo e oferta, né? A carne sempre quer falar, né? E ele falou assim, cara, a gente vai fazer o dízimo e oferta, mas teve gente que já comprou o ingresso. E ele falou assim, olha, a gente cobrou essa taxa aqui para filtrar. E eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, cara, tem gente que ainda reclama. E eu ainda pensei em reclamar. Só que no mesmo instante, pastor, Deus me lembrou o Estênio do passado, que vendia as coisas, vendia tudo para ir para o diabo de um carnaval, para ir para uma micareta, e não tinha condição. E às vezes a gente para o reino não quer investir.
Isso que o Gabriel falou é muito cirúrgico, cara. Isso aqui tem muito valor, você servir ao rei. Cara, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vi a igreja bonita, estruturada, organizada. Isso aqui tudo tem recurso. Cara, quando você investe, sabe o que você está dizendo para Jesus? Você fala assim: Jesus, eu não posso evangelizar todas as pessoas, mas o meu recurso vai ajudar a financiar a obra. Então todas as vezes que você investe na obra, você está investindo o quê? Em vidas. Você está investindo em família. Amém? Vamos seguir. No mesmo versículo ele diz: 2 ou 3 em meu nome. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Mesmo que um grupo seja pequeno, se ele estiver reunido em meu nome, há autoridade, há mudanças. E cara, uma das coisas mais legais que eu tenho aprendido na Poema, e onde eu tenho sido mais ministrado, em que pese tenhamos uma excelente mensagem com nossos pastores, com Cris, com Manu, com Lê, entre outros, mas sabe onde eu tenho sido mais ministrado? No 2 ou mais. No 2 ou mais. Sabe por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em... A gente não está reunido para atrás de uma network. Se você está atrás de entrar num GC por conta do network, a ideia está errada. Se você está atrás de entrar num GC para paquerar com alguém, a ideia está errada. Agora, se você entra num GC com um propósito de buscar o rei, unido a favor do rei, você vai começar a entender os benefícios do 2 ou mais. Eu posso ouvir um amém? Paulo e Silas na prisão, 2 homens, só 2. E eu quero ler essa passagem, que eu gosto muito dela, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler do verso 25 ao 34. É uma história bem louca, mas no final ela termina com uma mesa, Renata. Como assim uma mesa? Vocês vão entender. Atos, capítulo 16, verso 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas... Estava quem, igreja? Meia-noite? Só 2, não eram? Eram 2? Paulo e Silas. Estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Ou seja, nenhum dos presos fugiram. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O engraçado é que o carcereiro se prostrou diante de 2 criminosos, tá? Eu gosto de ler a história trazendo para o dia de hoje. Você já imaginou do carcereiro se prostrando diante do presidiário? Essa era a cena. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Não estão mais no presídio, estão na casa do soldado. Casa, soldado, Paulo e Silas. 2 ou mais. 2 ou mais rolando. Eu acho que esse foi um dos primeiros 2 ou mais com os romanos que aconteceu na Bíblia. Eu acho que é esse texto. Em seguida todos... Do 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com toda a sua família, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja, casa, refeição, mesa. A história encerra aqui, mas fica a pergunta: o que é que aconteceu nessa mesa? E eu pergunto: sua casa tem sido um palco para a mesa do Senhor? GCs não, 2 ou mais, Timóteos, suas casas estão sendo abertas para esse tipo de mesas? E vocês que participam
dos 2 ou mais que estão aí, eu pergunto: vocês de vez em quando estão lavando as feridas dos seus líderes de 2 ou mais, dos seus Timóteos? Porque às vezes, e meu líder de 2 ou mais, a Laura e o Rodrigo, se estiverem ouvindo, eu sou muito grato à vida deles, porque, cara, todas as vezes eles abrem a casa com maior amor. E eu sempre faço questão de dizer: cara, muito obrigado por abrir a tua casa. Então você que está sendo beneficiado por algum Timóteo, por algum líder de 2 ou mais, depois tem um tempinho com ele, chama ele na tua casa também, honra esse cara. Porque a gente sempre se preocupa com os líderes, né? Mas os líderes também precisam ser amados. E uma das coisas que Jesus fez muito bem foi o quê? Foi nos amar, independente da nossa condição. Quando Jesus olhou para mim, eu era um miserável, que não valia nada, ao ponto de minha própria mãe não confiar em mim. Gabriel, nunca esqueci, eu tinha 18 para 17 anos, e minha tia é uma comerciante lá no estado do Acre, né? E ela foi tirar alguns dias lá em Fortaleza, e eu passei pelo quarto, e ela falou dessa forma para minha mãe, falou assim: Leonora, larga esse menino, ele não tem jeito. Realmente, eu não tinha jeito olhando aos olhos humanos, mas ao encontrar Jesus, que é especialista em transformar o lixo em luxo, tem jeito. Então aquela pessoa que você acha que não tem jeito, ela tem jeito. Mas sabe o que é que ela precisa? Um pouquinho de 2 ou mais. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 12 anos, eu entrei nas drogas com 13, foi imediatamente. Fez falta, meu pai? Fez. De verdade, se eu tivesse tido um 2 ou mais, será que eu teria caminhado tão mal assim? Talvez não. A minha vida começou a mudar, igreja, após os 19, 20 anos, porque Deus foi tão bom, que Deus começou a colocar líderes como Cris, como Manu, colocou a colocar homens na minha vida, Gabriel, que começou a me direcionar, a me impulsionar. Eu nunca imaginei fazer uma faculdade, na minha família ninguém sonhava em fazer faculdade. Aí eu caí numa bendita igreja que o pastor era um promotor de justiça do tribunal do júri. Eu cheguei na igreja, pastor, eu não tinha nada, eu e minha família não tínhamos nada. Não tinha um carro para andar, o que tínhamos eu tinha uma locadora de videogame de PlayStation 2, a turma, eu não sei se sabe o que é um PlayStation 2, mas eu tinha isso. E era só que lá era um ponte de droga, eu trocava muita droga por óleo. Olha a cabeça do empresário. Uma bênção, né? Gente, quando não conhece Jesus. E Jesus permitiu que essa locadora fosse roubada e eu caí na igreja. Quando eu caí na igreja, esse pastor, cara, o cara um promotor de justiça, Cris, eu nunca esqueci. E para quem é pastor, quem aceitou fazer isso, cara, eu sei que você ama, mas se puder amar essa juventude, ama com força de verdade. Porque, cara, esse cara sendo um pastor, um promotor de justiça, de vez em quando ele pegava a moto dele 10, 11 horas da noite, ele saía dando uma volta no bairro para saber se eu estava na rua usando droga. Quando eu ouvia o ronco desse motor, eu tinha mais medo do que tudo. Mas quando eu ouvia o ronco assim, eu me desesperava. Cara, ele começou a fazer um 2 ou mais comigo, sabe? Ele começou a me pegar e me levar para o tribunal do júri, para assistir júri. E eu ficava lá, eu não sabia nem o que era aquilo, não sabia como que ia fazer uma faculdade, porque não tinha condição. Passar uma faculdade pública lá em Fortaleza é muito difícil. Só que quando ele falou, Estênio, o que é que tu tá achando? Eu falei, cara, eu achei lindo, mas eu gostei mais daquela ação do advogado. Eu não dou para acusar não, mas se for para defender, eu acho que rola, hein? Eu acho que dá certo. E cara, isso começou a queimar no coração, e Deus foi começando a abrir as portas. E ele, sem saber, ele fez comigo o quê? Um 2 ou mais. Eu fui resgatado pelo um 2 ou mais. E eu pergunto por você, não precisa ser líder não, tá? Para fazer um 2 ou mais. Você pode fazer um 2 ou mais dentro do seu ambiente de trabalho. Começa a perguntar para as pessoas do trabalho se elas estão felizes. Faz um teste. Eu desafio, fique de hoje até o próximo domingo, Cris. Cobre a turma. Faça esse teste. Comece a perguntar. Você está feliz? Você está feliz? Vocês vão se surpreender quantas pessoas estão infelizes. E essas pessoas podem chamar no canto e derramar uma oração que vocês vão ver o que é que vai acontecer. Vocês vão começar a ser usados por Deus. Sabe, porque as pessoas estão carentes. Então o 2 ou mais, e essa ideia do Lê foi muito legal, porque ele veio mesmo para a gente rasgar o inferno e resgatar essas almas. Cara, se eu não fosse trazido por esse pastor,
Cara, eu estava perdido. O meu melhor amigo, Paulo Thiago, cara, quando eu cheguei no Acre, ele foi assassinado com 17 tiros com dívida de droga, Cris. Poderia ser eu, cara. Poderia ser eu. Só que eu fui salvo por quê? Porque alguém decidiu gastar um tempo. E essa palavra, ela está queimando muito no meu coração. Por quê? Porque eu mesmo, às vezes, eu não tenho gastado o tempo necessário. Mas esse final de semana, dentro da nossa casa, dentro da caverninha lá, dentro daquela cabaninha, um dos pastores falou, não lembro, mas ele falou sobre essa questão. Ele falou assim, Stênio, mas tu tem as empresas, tu tem as pessoas. Cara, fala de Jesus para elas. Porque a gente acha que para falar de Jesus a gente precisa estar numa plataforma, a gente acha que precisa estar sendo visível e não. Você vai alcançar mais pessoas não é numa plataforma, você vai alcançar mais pessoas nos locais onde Deus te proporcionou e te colocou. Essa é a ideia. E aquilo ficou ali, pastor, queimando meu coração. Eu dormi com aquilo, eu falei, cara, eu preciso fazer mais. Eu até fazia algumas vezes, só que sabe, a gente vai passando o tempo e vai relaxando. Sabe por que a gente vai relaxando? Porque as coisas aparentemente estão dando certo. Pô, caramba, não está faltando mais nada em casa, o casamento está legal, e a gente começa o que? A relaxar. E enquanto a gente relaxa, pessoas estão descendo ao inferno. E eu tenho que ser sincero em falar isso com você. Eu ouvi uma ministração de um camarada chamado Paul Walsh, e ele falou assim, sabe, enquanto às vezes a gente está se desviando por pouca coisa, sabe, se afastando por uma pornografia, por uma traição, por uma mentira, sabe, por coisas tão pequenas, tem familiares nossos descendo ao inferno, precisando ouvir a nossa voz. Nós precisamos ser, Renata, as mãos de Jesus, e às vezes nós não estamos sendo, igreja. Então utilize o 2 ou mais, essa nova roupagem, para que você possa ser as mãos de Jesus de fato e de verdade. Para quando você chegar no céu, você olhar e falar assim, Jesus, eu fiz a minha parte. A casa que eu tinha, eu utilizei. O veículo que eu tinha, eu servi no reino. As minhas finanças eu também investi. Porque, igreja, se a gente parar para analisar e se a gente crer de verdade, Salmo 90:10 diz assim, que a nossa vida ela é de 70 a 80 anos. O que passar disso é o quê? É enfado e canseira. Então nós estamos vivendo aqui apenas uma experiência terrena para algo eterno. E às vezes a gente esquece, a gente se lasca, como diz no Ceará, como miserável, se arrebenta para conquistar tudo, e esquece do mais precioso, que é o quê? Que é buscar o reino. Aí a palavra de Deus vem e diz assim, buscai primeiro ao reino do céu, e a sua justiça e as demais coisas vos serão. E o que é que a gente faz? Busca primeiro as coisas das terrenas, estrutura aqui a terra, resolve as nossas tretas, resolve os nossos BOs, e se tiver tempo, eu vou servir ao rei. E sabe o que é que vai acontecer? O diabo vai te deixar assim, ó, naquela velha corrida dos ratos, você correndo, 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 e a solução nunca chega. Sabe por quê? Porque você está fazendo o que ele quer. Você não está priorizando o que é eterno. Mas eu tenho buscado isso de forma muito recente, Cris. E minha esposa está aqui como testemunha. De forma muito recente eu tenho conseguido, tentado, Samuel, colocar as coisas do reino em primeiro lugar. Recentemente a gente assumiu um outro negócio, que é um restaurante, e eu conversei com a minha esposa, fui conversar com o meu pastor, e ele falou algo muito sábio. Ele falou assim, cara, vai tomar o teu tempo. E aí, está preparado? Eu falei, pastor, realmente vai. Eu falei, mas o que é que o senhor acha? Ele falou assim, posso te dar um conselho? Eu falei, que lógico. Na época era GC, não falta nenhum GC. Um sábado sim e um sábado não. Tenha uma mesa com alguém, não falte nenhuma das direções do culto, não falte nenhum culto. Eu falei, cara, faz sentido. E todo sábado sim, um sábado não, eu faço uma mesa, que diga o Gabriel e a Renata, que participam de várias delas. E a gente faz isso, e sábado é um restaurante, cara, é o dia que é mais movimentado. Nos primeiros dias eu fiquei aflito pra caramba, morrendo de medo. Por quê? Porque a gente acha o quê? Que se não tiver lá dentro o negócio não vai fluir. Mas Deus está falando o quê? Buscai primeiro o reino dos céus. Quando eu comprei a passagem para vir para cá, eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu ia ficar alguns dias fora.
E na segunda-feira eu estava conversando com a esposa do meu sócio, né? E lá teve feriado, né? E sexta-feira foi ponto facultativo e ela falou assim: olha, esse final de semana pode viajar tranquilo, que vai ser um final de semana bem fraco, porque já é o normal. E eu estou só 4 meses na empresa. Eu falei: minha irmã, você precisa mudar esse seu vocabulário. Vamos começar a mudar o linguajar. Vamos começar a trocar o negativo por positivo. E ela: não, mas é porque tu não conhece. Eu falei: minha irmã, deixa eu te falar, o Deus que eu sirvo, ele não está preso dentro dessa garrafa de 600. Ele é o Deus do impossível. E eu profetizo em nome de Jesus que vai ser a melhor semana do mês. E eu nem estava lá. Eu tinha até esquecido da viagem quando eu falei isso. Aí eu viajei, quinta-feira eu já estava aqui. Eu falei: Jesus, e agora? Sexta-feira o bicho vai pegar. E sexta-feira é ponto facultativo. Geralmente o pessoal vai para a chácara, colônia, que é muito comum lá. E cara, eu estou desde dezembro nessa empresa. Eu não estava presente. Sexta-feira eu estava buscando ao rei, servindo ao Senhor. Foi a melhor sexta-feira em vendas desde que eu entrei no restaurante. E deixa eu falar, vocês acham que foi só a sexta? O sábado a gente tinha mais de 200 reservas para a noite. Fora os clientes que vão de forma voluntária. 200 reservas, para vocês terem uma ideia, é 98% do salão cheio. Já estava tudo cheio. O domingo, hoje eu vi o fechamento do caixa, foi assim, não foi só um dia bom. Foi sexta bom, sábado bom, domingo bom. Sabe por quê? Porque eu falei: Deus, cuida, por favor. Eu estava com medo, porque eu entrei agora, é um negócio que já existe há alguns anos e estava meio caído, e eu entrei para renovar, e cara, eu não estava lá. E a gerente toda hora falou: Estênio, está tudo certo, Deus está abençoando. E ela: olha, eu estou preocupado aqui. Eu falei: ó, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, gente, não adianta nada a gente se desgastar feito um infeliz e não parar e falar assim: Deus, eu te entrego as minhas coisas. E sabe como você vai conseguir fazer isso com facilidade? Quando você estiver dentro de 2 ou mais. Porque dentro dos 2 ou mais, você começa a ouvir mais as pessoas. O meu líder do 2 ou mais, o Rodrigo, ele chegou para mim, ele foi lá no domingo, ele falou assim: bicho, tu está trabalhando demais, tu tem que parar um pouco, tu tem que ter mais um tempo com a gente. Eu falei: cara, é verdade, eu preciso mesmo. Então é bom a gente ouvir. Você ter um pastor na sua vida, cara, isso é bom demais. Eu nunca esqueci, a minha esposa daqui, ela vai me lembrar de uma história. Inclusive esse pastor, hoje ele mora em Curitiba. Esse pastor, ele entrou na minha casa, isso há uns 6, 7 anos atrás. E eu tinha uma cultura que era muito comum, e isso era algo que era muito parecido com meu pai, um defeito. Se alguém tiver esse defeito, você vai mudar ele hoje em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Cara, ele entrou na minha casa e falou assim, ele chegou na minha casa e falou assim, olhou: cara, não tem homem aqui na tua casa não, é? Rapaz, isso para um cara, né? Casado, barbudo, armado. Olha o bruto aqui, o Samuel. Cara, ele falou assim: não tem homem não. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, tem 3 domingos que eu venho aqui na tua casa e teu chuveiro tá pingando e tu não conserta, cara. Tem 3 lâmpadas na tua casa que estão aqui na área quebrada e tu não conserta. E se um chuveiro da minha casa queimasse, a gente ia tomar banho no outro banheiro. Tô mentindo, Raquel? Tá aqui. Eu falo isso sem vergonha alguma, porque esse era o tipo de homem. Ele puxou a Bíblia para mim e falou assim: filho, o homem é o líder, o homem é o sacerdote, o homem precisa se posicionar. Ou seja, ele estava tendo que um 2 ou mais comigo, me direcionando, porque uma das coisas que o 2 ou mais faz é o quê? Como o Japa falou, ele catapulta as pessoas, ele lança as pessoas, e ele me lançou nessa questão de masculinidade. Cara, eu tinha um problema, eu não lavava uma louça. Você viu ontem lá, a gente fez um jantar, eu parei, fui no mercado e eu fui cozinhar, cara. Primeira vez que eu cheguei em casa, minha mãe chegou na minha casa e me viu lavando uma louça, ela olhou para mim e falou assim: pronto, virou uma mulher. Desse jeito, virou uma moça. Por quê? Porque ela foi crescida assim e teve um casamento falho. E eu comecei a ter o quê? Postura de homem dentro de casa. Melhorou as coisas lá em casa? Mas tem que melhorar mais. Eu sei que precisa. Mas para você ver, foi um 2 ou mais. As vezes que eu fui mais ministrado foi dentro do individual. Dentro ali do 2, 3, 4 pessoas. Por isso que isso, cara, é sensacional. Eu já amava o GC, mas essa ideia é muito da hora. Avançando.
Se eu terminar a introdução, posso ouvir um amém ou misericórdia? Amém. Seguindo a palavra do nosso Eterno, ela diz reunidos, né? Se você ler o versículo, pois onde se reunirem dois ou mais, ou seja, a palavra reunido no grego, né? Ela significa, a tradução dela é o que? É unir, é você estar junto, né? É você estar ali de fato junto com um propósito. Como eu falei no início, não é unir por unir. Vamos unir só pra gente trocar uma ideia. Vamos lá no dois ou mais que é legal, a gente bate só um papo. Não, lá é um momento para você abrir o seu coração. Cara, 15 dias antes de vir, eu estava enfrentando uma dificuldade e eu chamei meu dois ou mais com a galera. E eu falei, galera, olha, eu estou passando por isso na empresa. Orem por mim, por favor. Cara, eu fiquei carregado, sabe? Eu fiquei cheio de Deus, eu fiquei cheio de fé, porque as pessoas oraram. Então, igreja, não caminhem sozinhos. Se eu puder lhe dar um conselho aqui, tem uma passagem na Bíblia que diz o quê? Acho que é em Tiago. Confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. A única forma de sermos curados é o quê? É confessando as nossas culpas. Porque aí você se torna verdadeiramente livre. Eu sei que às vezes existem coisas que a gente não tem coragem de abrir o coração. Mas cara, de verdade, você só vai conseguir ser liberto quando você abrir o seu coração. Não é fácil abrir o coração, porque a gente é ruim, cara. A gente não presta. A gente, de verdade, que me perdoe a expressão, nós somos vagabundo, cara, essa é a expressão. E quando eu entrei na Poema, cara, uma das coisas que me chamou a atenção foi a primeira mesa que eu tive com o Manu. Eu estava cansado de algumas igrejas, sabe, fadigado, cansado e não conseguia, e o mais grave, eu não via minha esposa feliz em nenhum ambiente, e sempre eu que escolhia, e dessa vez eu falei, tá bom, escolhe. E foi quando ela decidiu ir para a comunidade mais, eu vou chegar, Samuel, não esqueci. E quando a gente decidiu ir para esse ambiente, Cris, eu cheguei com o Manu, a primeira mesa que eu tive com ele, eu lembro, cara, como se fosse nitidamente hoje. A gente sentou lá no escritório e eu falei, pastor, estou muito cansado dessa vida. E pastor, ou vai ou racha. Pastor, eu vou abrir o meu coração para ti. Cara, e naquela mesa eu falei coisas que eu nunca falei para homem nenhum. Eu já tive vários pastores, mas para o Manu eu senti, não para o Manu, mas para a cultura da Poema. Alguém já ouviu essa expressão ambiente seguro? Cara, isso me fez amar mais. Quando eu falo amar Poema, não é igreja, mas é o que? A cultura dela. Que o mais legal que é o quê? Que é a cultura do reino. É a cultura bíblica, não é a cultura do ler, não é a cultura da Poema, não é a cultura bíblica que está sendo ensinada através dele, cara. Isso tem queimado. E eu cheguei e eu falei, Manu, esse cara aqui sou eu, mas eu sou um cara que eu preciso de ajuda. Se tu não me ajudar, eu vou perder minha família, eu vou perder meus negócios, eu vou perder tudo. Eu preciso de ajuda. E ele falou, cara, o negócio tá feio, tá pior do que eu pensava, mas vamos fazer o seguinte, toda quarta-feira vamos ter um momento e eu vou estar te acompanhando para ver se tu não vacila mais. Eu falei, show de bola, tá fechado. E ele ficou alguns meses, toda quarta-feira lá comigo. Fazendo o que, igreja? Fazendo o que, igreja? Se eu não tivesse feito 2 ou mais, o que é que tinha acontecido, Cris? Eu tinha me arrebentado, cara. O poder do 2 ou mais, cara, vocês que são jovens, meu irmão, vocês têm assim, algo do céu, cara. Vocês chegarem na faculdade de vocês, no trabalho de vocês e falarem de Jesus, cara. Falar do que Jesus tem feito com vocês. Cara, tem uma geração aí que acha que o cara ser homem é o cara pegar um monte de menina, é o cara fazer um monte de besteira, é o cara usar um monte de droga. Mas sabe o que é o cara ser homem? É o cara aceitar viver só com uma mulher até que a morte os separe. É o cara negar Jesus por qualquer coisa. Nada vai tirar o foco dele. E o engraçado, pastor, é que às vezes nós queremos aliviar um pouco para os jovens. E deixa eu te falar, me perdoem, mas os jovens, vai vir um peso maior sobre vocês. Mas quando vocês decidem de verdade adorar, entregar tudo o que tem a Ele, cara, quem não lembra da história de Davi? Cara, o mais engraçado, Cris, é que Deus não pegou leve com Davi.
Ele recebeu a promessa com 15, 17 anos. Para subir ao trono foram quase mais 15, 17 anos. E sofrendo, sendo perseguido. Quem não lembra a história de José, cara? José recebeu uma promessa. Pastor, eu com 18 anos, primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, daquelas pentecostais. Eu estava lá atrás, cabelão, cordão de prata, surfista. Ele veio e falou, vem cá. Olha, começou a falar. Eis que eu vejo um anel de formatura na tua mão. Eu falei, tá doido? Ninguém na minha casa nunca formou. Depois ele falou assim, ó, um dia eu te vejo pregando o evangelho. Aí eu falei, tá maluco. Me formei em dezembro de 2011 em Direito. Não tinha um anel. 1 ano e meio depois, minha mãe me deu o anel de formatura. Igreja, de verdade, quando esse anel ele entrou na minha mão, veio nitidamente a palavra que o pastor disse quando eu era um nóia, quando ninguém olhava para mim, que eu ia te dar um anel de formatura, cara. Esse Jesus é lindo, cara. Primeira vez que eu subi para pregar, eu falei, Deus, eu não sou capaz. Quem sou eu, cara? Um ex-nóia, um cara que a minha família não acreditava. Cara, então Deus, ele não escolhe o melhor, ele não escolhe o mais rico, ele escolhe, sabe o que? Os mais sedentos, os que têm mais fome, os que têm mais sede, os que se dedicam mais. Eu preciso saber, será se você está se dedicando o quanto que é necessário? Igreja, cara, nós temos um pai. Eu perdi meu pai, eu perdi ele, não fisicamente, porque ele ainda ficou nesse plano. Ele veio a falecer em 2013, mas a pior dor era perder meu pai e ele estando na terra ainda. Eu não sei se tem jovens, se tem pessoas que estão me ouvindo que estão sem o pai. Cara, Deus às vezes nos permite não ter paz, mas Deus coloca homens aqui, ó, como Cris, como você, cara. Deus tem ministrado muito contigo, meu irmão, tu não tem noção, Gabriel. Quanto que vocês ministram comigo, cara. E ministra comigo sem falar, sabe? Só com as atitudes. Cara, o maior evangelho, sabe o que é? Não é o evangelho falado, mas é o evangelho vivido. O evangelho vivido, ele é diferente. O evangelho falado é muito fácil. Se você tiver uma boa oratória, tiver uma boa leitura e uma boa dicção, você prega. Mas a pessoa que dorme com você, ela vai saber se você é de verdade ou não. A pessoa que está com você no trabalho vai saber se você é de verdade ou não. Terminando a introdução, vamos seguir aqui. Notei aqui 3 exemplos, né? Mas eu vou fugir, senão não vou conseguir concluir. Minha esposa é a esposa do Time ali. Cara, Jesus é lindo. 2 coisas. Para fazermos o 2 ou mais, ele vai nos exigir 2 situações. E aqui é onde o bicho pega. Principalmente comigo. Primeira coisa vai ser o quê? Investimento de tempo. Você precisa investir tempo. O casal que eu faço parte do 2 ou mais, cara, tem umas 3 quartas-feiras que o esposo dela tá chegando em cima da hora. Às vezes ele chega um pouquinho atrasado. A casa do cara já está toda pronta. Ele tem um filho pequeno correndo. Cara, mas vocês precisam ver a alegria que eles estão lá em receber a gente. Gastando o quê? Tempo. Eu li um livro que são as 12 maiores riquezas do mundo. E sabe qual é que está encabeçando a top 3? Uma das maiores riquezas do mundo é o quê? O tempo. As pessoas não querem perder mais tempo. Mas eu desafio você a abrir o seu celular. Não faz isso não, você vai fazer em casa. Você vai olhar seu celular quando chegar em casa e ver quanto tempo você tem gastado no Instagram. Quanto tempo você tem gastado nas redes sociais. E você vai ver quanto tempo você tem dedicado ao reino. Aí às vezes a gente se pergunta, Cris, por que eu não estou sendo usado? Por que eu não tenho sentido tanto a presença de Deus? E cara, de verdade, a resposta está nos nossos olhos. Mas às vezes a gente não quer ver. Nós não queremos ver o que está abaixo do nosso nariz. Então, que venhamos de fato perder tempo. Estava conversando com um pastor e ele disse que existe uma reunião dos pastores que é o Zadok, né? Onde é uma reunião uma vez por semana. É uma reunião que de alinhamento. Eles estão investindo o quê? Tempo
para que a igreja Poema flua como ela é. Uma outra situação, o dono da van tem uma regra que ele fala que é o quê? Que é a regra dos 3T, que é treinamento, treinamento, treinamento. E num dos podcasts que eu assisti dele, ele falou assim, olha, a gente não ensina nada além do anormal não, a gente sempre ensina as mesmas coisas. E o evangelho é isso aqui, ó. O evangelho, a Bíblia é o livro mais atual, mais antigo, um livro que ninguém conseguiu refutá-lo. É um livro que a ciência já investigou, todo mundo já investigou e ninguém conseguiu refutar. Sabe por quê? Porque se você for lá em Meca, está lá o cemitério de Maomé. Eis aqui os restos mortais de Maomé. Se você for lá, não sei onde é na Índia, mas se você for lá, você vai encontrar os restos mortais de Buda, vai estar por lá. Mas se você for em Israel, em Jerusalém, a tumba vai estar vazia. Meu inglês não é muito bom, mas vai estar lá escrito assim, ó, He's don't here, He's risen. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A sua palavra ela é eterna, ela dura para sempre. É por isso que ela é infalível, é por isso que ela é verdadeira, é por isso que ela nunca falha. Ela só falha quando nós perdemos a fé. Como o Japa disse ontem, a fé sem obras é morta. E ele estudou o significado dessa palavra morta e quer dizer o quê? Cadáver. Então a fé sem obra ela é semelhante a um cadáver. Se ele estiver ouvindo, eu estou roubando o que ele me falou já em primeira mão. A fé sem obras é um cadáver. Não adianta ter fé e não ter obras. E uma das maiores ferramentas para você ter obras, cara, é o 2 ou mais. Isso aqui é precioso. Eu tenho um colega que é o Júnior, e ele estava caminhando comigo, se afastou um pouco, e eu estava fazendo aquele convite, pô irmão, vamos para a igreja, e ele, não cara, não dá, e ele é um cara que ele é do clube de tiro, a gente participa do clube de tiro, eu falei assim, cara, eu sei que ele gosta de atirar, eu falei, cara, vamos para o clube de tiro, aí ele, eu tô sem munição, eu falei, cara, fica tranquilo, eu consigo a munição, aí ele, cara, eu fui ver aqui, o negócio da minha arma aqui, tá ruim, tá vencido, eu falei, fica tranquilo, tu atira com a minha. Samuel sabe, a munição é caro, lá em Rio Branco então, você tá doido. Eu não estava podendo gastar, mas eu falei, cara, foi o meio que eu achei de encontrar o abençoado. Já estou no segundo sábado com ele. O primeiro foi só aquele papo lá de boa. No segundo sábado ele já falou sobre o casamento. E na volta eu falei assim, mano, eu posso orar por ti? Ele, pô, Estênio, claro, pô, ora aí. Botei a mão aqui no joelhinho dele e comecei a ministrar Jesus. Chamei ele para ir no culto domingo. Ele foi? Não. Vou desistir? Também não. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos investir tempo. E já quase caminhando para o fim, existe uma passagem que é muito conhecida em Lucas, capítulo 19, que é a passagem de Zaqueu. Cara, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todo mundo fez o quê? Criticou Jesus. Porque Jesus entrou aonde, igreja? Na casa de um pecador. Lembram que eu falei que eu fui de um ambiente religioso? Cara, Cris, quando eu me converti, sabe quem foi as primeiras pessoas que eu afastei da minha vida? Minha família. Eu afastei minhas tias, eu afastei meus primos, eu afastei todo mundo. Sabe por quê? Porque eu era santo demais para andar com eles. Porque eu lia muito aquele versículo, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Olha que coisa linda. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro. Meu Deus, dá o seu fruto na estação certa. Olha o respaldo. Não vou estar com a minha família, porque quando vai ter aniversário vai ter música mundana. Porque no aniversário vai ter bebedeira, vai ter uma banda lá e eu não vou estar lá. Cara, seja Jesus lá. Represente. Eu nunca esqueci, eu fui para um acampamento com o meu primo, a gente foi para uma pescaria, e eu fui falar de Jesus para ele. Cara, ele me cortou na alta. Ele falou assim, pô irmão, falar de Jesus, bicho. Ele falou assim, cara, como que tu quer que eu vá para a tua igreja, se minha filha já vai fazer 7 anos e tu nunca veio no aniversário dela? Porque minha família, tu sabe, Estênio, que a gente tem loja e a gente só faz o aniversário no domingo. Tu nunca foi, cara. Porque tu tá envolvido demais com a igreja. Eu quero ser crente para ser igual tu, cara. E aí, o que é que eu respondo diante disso? Então eu aprendi o quê? A ser Jesus nos ambientes que eu estou.
E quando eu comecei a adotar essa teologia, essa ideia, as pessoas começaram, Cris, a se aproximar de mim. O evangelho, as pessoas começaram a se conectar mais comigo. Jesus foi na casa, cara, do Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um cara aqui. Esses dias o Lê fez uma pregação que eu achei muito legal, que ele disse que o Zaqueu era como se fosse um político que você não gosta. Pense aí um político que você não gosta. Pensou? Pensou? Imagina Jesus vem e vai na casa desse político. Você ia falar, pô Jesus, eu estou aqui, ó, crentão, cara. Não falta um culto, nada, e estou aqui. Mas Jesus, ele está atrás desses miseráveis mesmo. E Jesus foi questionado por quê? Porque ele sentava com os fariseus. Só que igreja não é para a gente sentar e ser influenciado. É para a gente sentar e ser o quê? Influenciador. E para encerrar, eu gostaria que o Ministério de Louvor já fosse aqui se aproximando, tá? Tenho mais 5 minutos, meu pastor? Amém. Segunda coisa do GC, já para finalizar. Você tem que ter o quê? Perseverança. Por que perseverança? Porque às vezes no primeiro encontro, Gabriel, a gente quer desistir. Lembra que esses dias a gente estava conversando com um amigo e a gente falou, tu falou assim, cara, eu já estou para desistir dele. E eu falei, bicho, não vamos desistir dele não. Jesus sabia que Judas ia trair. João 6:70 diz assim, ó, não vos escolhi eu em um número de 12, contudo um de vós é o diabo. Amém? João 6, Jesus sabia que Judas era o quê? Era o diabo. E o que foi que Jesus fez? Lavou os pés de Judas mais na frente. Permitiu que Judas participasse da última ceia. E o mais louco, ele deu a Judas a oportunidade do arrependimento. Como, Estênio? Quando Judas chegou para o traí-lo, Judas pegou e falou assim, ó, aquele que eu beijar é aquele que nós vamos trair, é aquele que nós vamos pegar, aquele que é o Jesus. E ele deu um beijo, e um beijo representa um quê? Sentimento, representa clareza. Ele estava usando um ato simbólico para atrair Jesus. E Jesus olha para ele e Jesus chama ele de quê? Jesus fala assim, amigo, o que te traz aqui? O cara veio para matar Jesus. Jesus olhou nos olhos dele, como ele olha nos teus olhos. Toda vez que você vai pecar, lembra disso. Toda vez que você vai pecar, que você vai fazer algo ruim, Jesus olha nos teus olhos e fala assim, ó, amigo, por que tu vai fazer isso? De verdade, igreja, de verdade, Cris, eu acho que ali era uma oportunidade que Jesus estava dando para Judas. Porque eu não consigo imaginar que Jesus estava sendo irônico. Não, Jesus falou que ele era amigo de forma irônica. Não, Jesus estava dando ali uma última oportunidade para Judas se arrepender. Mas ele não quis aproveitar. E eu te pergunto, você tem tido oportunidade de aproveitar esses momentos para se arrepender? Jesus, ele está te chamando o quê? De amigo. Ele está contigo. Ele não te abandona. Não te abandona. Judas teve a última oportunidade, gente, nos 45 do segundo tempo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que foi salva nos 45 do segundo tempo. Tem gente aqui que deve ter uma história como a minha, que talvez você foi desacreditado pelos pais, pela esposa, pelos irmãos, pelos filhos, pelos colegas de trabalho. Mas há alguém no céu que está olhando para ti e está falando, amigo, eu estou contigo. A Bíblia fala que nós já não seremos mais chamados de amigos, mas sim de filhos. Eu não sou pai ainda não tenho esse privilégio, mas você que é pai, eu tenho certeza que vocês dão a vida pelos seus filhos. Pastor, dá a vida pelo filho? Samuel, dá a vida pelos filhos? Homens da terra, tá? Vacilão, cheio de erro, dão a vida pelos filhos. Imagina Jesus, igreja. Imagina Jesus. E já para finalizar, gente nessa casa, pastor, muito obrigado, tá? Aquilo que eu falei foi de muita verdade. O maior aprendizado foi estar esses dias com vocês. Tava pastor Manu, Japa, o senhor. Eu não esqueço de um momento que eu até compartilhei com vocês na mesa e quero compartilhar aqui. Cara, tava eu e o Rafa sentado. E o Rafa sentado aqui, o filho dele deitado na perna, e ele olhando, né? E o Rafa, ele é o profeta Jeremias, cara. O profeta Jeremias era muito chorão. E pensa num cara que, assim, eu me apaixonei de uma forma, um beijo,
Rafa, um beijo. E ele olhou para o filho dele e falou assim: cara, como eu amo esse menino. Cara, eu não sou digno de ter um bem desse tão precioso, sabe? E eu olhei aquilo e eu não tive o amor de pai, né? Eu não soube o que é ter um pai. E olhar para mim, eu confesso que eu olhei e falei assim: cara, eu queria ter isso. Eu queria ter um pai que pudesse falar isso para mim, sabe? Que pudesse me direcionar. Então aqui tem pais aqui nessa noite, cara. Sejam lançadores dos seus filhos, cara. Que seus filhos sejam flechas na mão de vocês. Graças a Deus que Deus colocou homens que agiram como pai na minha vida. Graças a Deus. Mas você não esperem homens ou outros direcionarem os seus filhos. Sejam vocês os direcionadores dos seus filhos. Sabe qual é? Eu acho que o maior orgulho de um pai deve ser o quê? É um filho olhar para um pai e falar assim: cara, eu quero ser como meu pai, como crescer. Então, filho, você que está aqui também dê orgulho para o teu pai, sabe? Seja filho, dê o melhor, cara. Sabe, você tem pai que se sacrifica tanto. Eu sei que tem pai aqui que dá a vida pelos filhos e às vezes não é honrado, sabe? Eu também desonrei muitos meus pais. Mas quem sabe seja essa noite um momento, sabe, de reconstrução aí, de relacionamento entre pai, entre mãe, entre filhos. Cara, já pensou em ter um 2 ou mais entre o pai, a mãe e os filhos? Cara, Jesus está falando comigo: meu amor, a gente precisa ter um 2 ou mais na nossa casa, eu e você. A gente tem tempo para tudo e às vezes não tem tempo para ter um 2 ou mais em casa. Então que possamos ter esse local. E eu gostaria que você se pusesse sobre os pés. Gente, e eu hoje estou aqui, Cris, por conta de um 2 ou mais virtual. Esqueci não, bonitão. Cara, 3 anos atrás, sabe, eu estava assim perdido, sabe, meio desanimado, sabe, as coisas não fluíam, sabe, os negócios não fluíam, o casamento estava bom, mas sabe, quando tu olha e tu sabe que não está sendo o esposo que a tua esposa precisa. E você que é homem, a gente tem que ter muito essa percepção, tá? Uma vez eu sentei com um pastor que ele me falou algo assim, ele falou: olha, a nossa maior missão é cuidar das nossas esposas, é ser um sacerdote dentro do lar. A nossa mulher tem que olhar para a gente e ver em nós um porto seguro. E cara, como que a gente vai ser um porto seguro longe do Pai? É praticamente impossível. E eu estava nessas circunstâncias quando eu conheci o Manu e falei com o Samuel. Falei: Samuel, deixa eu te falar uma coisa, cara, tô pensando em ir lá na igreja do Manu, o que é que tu acha? Ele na mesma hora falou: não, fica tranquilo, desliga o telefone, mais tarde eu vou fazer uma videochamada contigo. Cara, a videochamada foi mais ou menos umas 9, 10 horas da noite. A gente ficou quase 3 horas conversando, e 10 horas da noite, no meu país, Acre, para cá já era meia-noite. Ó, aqui são 19h50, lá ainda é 5h50. Já era meia-noite, 1 hora da manhã. E eles estavam tendo o que comigo, igreja? Um 2 ou mais virtual. A geografia não foi o suficiente para estragar esse 2 ou mais. Um celular foi necessário. 3 horas de conversa. Aí eu estava em uma outra igreja e a profetisa Cris, eu falei assim: eu não sei se eu vou sair. Ela olhou e falou assim: tu agora virou patrimônio histórico dessa igreja? Eu nunca esqueci disso, tá? Pancada. E eu falei: cara, faz sentido, eu preciso me abrir para o novo. E aquela conversa ali, cara, foi assim um divisor de água. E no ano passado eu fui na conferência de Taubaté e eu vi esse cara. Quando eu vi esse cara, eu só conseguia abraçar ele e chorar, porque tudo que eu estava vivendo naquela conferência foi graças a um 2 ou mais, Cris, que eu nem sabia o que era, mas é o que eu estou pregando aqui hoje. Foi isso, um tempo de mesa, um tempo de dedicação. E cada dia eu tenho entendido que falar do evangelho é fácil. O problema que nos falta é tempo. E Jesus me trouxe aqui só para te alertar o que é prioridade e o que é que você pode fazer com 2 ou mais. E deixa eu te falar, o 2 ou mais, ele tem algo que é muito interessante.
Não precisa de multidão, não precisa de holofotes, não precisa de selfie no Instagram. Basta o quê? 2 ou 3 em meu nome.